Na pequena cidade de Santa Luzia, onde os ventos trazem segredos antigos entrelaçados com a poeira das estradas de terra, um jovem milionário decidiu se despir de tudo que o dinheiro lhe trouxe. Rafael, um ser do mundo do luxo, aninhou-se em roupas simples e baratas, feito de um trabalhador comum. "Quero sentir a vida", murmurou para si mesmo, enquanto caminhava pelas ruas pouco pavimentadas e olhava os olhos cansados das pessoas. Ele queria entender o que significava viver longe dos confortos de sua mansão. Num dia nublado, movido pela curiosidade, Rafael se aventurou por uma fazenda abandonada. A estrutura se erguia, desgastada pelo tempo, como um gigante adormecido em meio ao campo. O vento sussurrava entre as tábuas do celeiro, criando uma sinfonia misteriosa que ecoava suas dúvidas internas. Foi então que viu Lara. Ela era uma jovem de cabelo desgrenhado, abrigada em um canto escuro. Só um trabalhador. Posso limpar isso aqui para te ajudar", disse, seu coração batendo forte na expectativa. Lara hesitou. "Limpar um celeiro não vai me dar comida", retrucou, seus olhos cravados nele, céticos. Mas algo na doçura mal disfarçada de Rafael iluminou uma faísca curiosa dentro dela. Sem mais palavras, aceitou, com uma mágoa silenciosa em seu olhar. Enquanto trabalhavam, o cheiro da madeira podre misturava-se com o frescor da terra molhada. Lara compartilhava fragmentos de sua vida. Suas palavras eram como pequenas lâmpadas piscando no escuro. Rafael, por sua vez, contava histórias inventadas, telas de um passado que nunca viveu. Riam juntos e a tensão se dissolvia como a névoa ao amanhecer. Porém, o feitiço começou a se desfazer quando Lara notou uma pulseira de ouro em seu pulso. Seu olhar endureceu. "Você não é quem diz ser." A desconfiança aumentou a cada hesitação. Rafael sentiu o nó na garganta. Como explicar que todo seu mundo era uma mentira bem intencionada? Certa noite, o ambiente ao redor parecia carregar um peso ainda maior. O céu estava pesado, nuvens escuras se formando como previsões de dor. Então, surgiu um homem. Ele era um rival do proprietário da fazenda, trazendo ameaças e confrontos. Seu olhar malicioso iluminou a tensão, e Rafael, mesmo disfarçado, soube que tinha que escolher o conforto do seu status ou a proteção de Lara. "Você não entende o que está em jogo", gritou o homem, suas palavras ecoando no silente campo. Rafael sentiu o frio na espinha. O que fazer? Poderia enfrentá-lo? Ou estava prestes a correr de volta para sua vida de privilégios? "Não posso deixar que te machuquem", disse ele para Lara, um novo brilho de determinação tomando conta dele. E foi aí que Lara, com um olhar profundo e abalado, revelou que sua vida de mendiga estava ligada a um segredo obscuro do passado de Rafael. O silêncio congelou o ar. O que ela sabia? E o que os dois teriam que confrontar para se libertar de seus passados? Assim, sob a pressão do que estava prestes a acontecer, a pergunta sobre o futuro pairava no ar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael. O que Lara sabia sobre seu passado? O olhar dela, de um misto de desconfiança e dor, francamente o aterrorizava. O ar pesou, e a tensão no celeiro aumentou como se a tempestade se aproximasse. "Lara, eu não..." ele começou, mas as palavras falharam quando o homem ameaçador avançou mais um passo, seu olhar felino brilhando com intenção. "Você se mete onde não deve, garoto", gritou o rival, suas palavras cortantes como lâminas.
Quer pagar pela proteção da sua nova amiguinha? Muito bem, posso ajudar. A um preço. Rafael sentiu o tênue fio de coragem se romper. Como poderia existir um preço sobre o que era certo? Mas antes que pudesse responder, uma trovoada ecoou no céu e um brilho intenso surgiu, ofuscando tudo à sua volta. Um flash de luz tão brilhante que parecia atravessar a escuridão. E então, ele viu. Naquele momento, Lara, a jovem mendiga com sonhos desfeitos, começou a mudar. O cabelo desgrenhado foi substituído por um brilho radiante, e seus olhos, antes cheios de desconfiança, agora brilhavam com uma força incontrolável. Você não sabe, ela murmurou, quase como se falasse com ela mesma. Em um instante, as sombras do celeiro pareceram encolher ao redor dela. Rafael, atônito, sentiu suas mãos trêmulas. O que estava acontecendo? Lara não era apenas uma mendiga, e sim uma figura central em algo muito maior. Ele sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto o passado se descortinava diante dele. Quem ela realmente era? Eu não posso esconder mais. Lara falou, sua voz agora firme. A conexão entre nós vai além do que você imagina. Você precisa saber a verdade sobre por que estou aqui e sobre nós. A cada palavra, a sala parecia girar ao redor. O homem interrompeu, incapaz de esconder o ceticismo. E o que você sabe, garota? Tem alguma carta na manga? A bravura dele, no entanto, estava tingida de hesitação. Rafael não conseguia tirar os olhos de Lara. Algo nela parecia familiar, como uma memória distante. O que você quer dizer com nós? Disse, tentando reunir coragem, as batidas de seu coração ecoando em suas têmporas. Os mistérios não estavam apenas ao seu redor, mas dentro dele também. Nesse momento, a porta do celeiro se abriu violentamente, deixando entrar uma rajada de vento gelado. Ao longe, o som de sirenes cortou a serenidade, como uma advertência. Um grupo de pessoas apareceu, trazendo uma aura de caos com elas. A polícia! Você não pode ficar aqui! Gritou uma mulher puxando Lara para longe. Desesperado, Rafael gritou. Não, espere! Eu preciso saber! Mas Lara, agora com uma expressão que misturava determinação e tristeza, olhou para ele. A verdade pode mudar tudo, Rafael, mas teremos que enfrentar juntos o que vem a seguir. E antes que o jovem pudesse processar o estrago emocional que acabara de ouvir, Lara se virou e correu na direção da porta, sendo puxada pela mulher. O homem que a ameaçava se afastou sem se despedir, seus olhos cheios de ódio e mistério. Rafael ficou parado, paralisado pelo tornadão de sentimentos. O que exatamente era essa verdade? Ele tinha se perdido em um mundo que parecia agora completamente desconectado da sua vida anterior. Com o coração na boca, ele decidiu que não poderia deixar Lara ir. Ela tinha se tornado muito mais do que um mero encontro inesperado. Ela era parte de algo que ele ainda estava prestes a descobrir. Com isso, ele tomou uma decisão. Se tinha que enfrentar seu passado para proteger o futuro, que assim fosse. Ele não sabia o que estava por vir, mas tinha certeza de que Lara era a chave de tudo. Assim, num impulso, ele seguiu para onde a multidão se dispersava, pronto para enfrentar as consequências que viriam a seguir. Rafael ficou paralisado, o coração acelerado, enquanto observava Lara sendo puxada para fora do celeiro. Não, espere! Gritou, mas sua voz se perdeu no som da multidão que se aproximava. O caos se espalhava como fogo, e enquanto a mulher arrastava Lara em direção à saída, algo, um instinto, o fez seguir. Os rostos se acendiam sob as luzes de sirenes, e a tensão no ar era palpável. Estava claro que precisaria agir rápido. Cortou caminho pela multidão, sua mente em turbilhão, as palavras de Lara ecoando. A verdade pode mudar-te. As perguntas martelavam em sua cabeça. Ele avistou Lara no meio de uma briga confusa, tentava se desvencilhar, mas a mulher não soltava o braço dela. Deixa! Eu preciso dela!
Rafael gritou, ultrapassando os rostos perplexos, mas no instante em que estendeu a mão, o espaço explodiu em gritos e empurrões. Um homem avança para Rafael, e a intensidade de seu olhar era como fogo. Você não sabe o que está fazendo, garoto. Ele tinha uma aura de ameaça. Rafael hesitou. O desejo de proteger Lara era forte, mas aquela situação era maior do que ele. Com um movimento brusco, o homem empurrou Rafael, que caiu de joelhos, o coração pulsando e a garganta seca. Então tudo ficou em câmera lenta. Ele viu Lara se virar para ele. Seu olhar era misto de desespero e coragem. E nesse instante houve um estalo, uma clareza absoluta. A mulher que lutava para segurá-la era sua mãe. A mente de Rafael parou. Ele olhou de volta e a mulher identificou seus olhos. Rafael! Ela gritou, a voz tingida de confusão. Você não pode se envolver! O reconhecimento fez com que tudo ao redor se calasse. Lara, a jovem mendiga com um passado que parecia tão distante, agora estava ligada a ele de forma terrível. Antes que pudesse reagir, um som estrondoso irrompeu quando uma janela do celeiro se estilhaçou. Um tiro. O caos se instalou e gritos ecoaram como trovões. As pessoas se dispersaram, fugindo do perigo que repentinamente se instaurou. Rafael, aturdido, olhou para Lara. Os olhos dela estavam arregalados, mas algo mais profundo havia mudado. Ela já sabia sobre a mulher, sobre seu verdadeiro passado. Você é filha dela? Rafael sussurrou, seu rosto pálido. Lara balançou a cabeça, o rosto distorcido de dor. Você precisa entender, Rafael. Eu sou... E então, um novo tiro foi disparado. O homem, antagonicamente, parecia agora mais próximo, com uma arma ensanguentada em mãos. A mulher, sua mãe, soltou um grito de urgência. Saia daqui! Não podemos deixar que ele te pegue! Rafael mal conseguia processar as informações. O que estava acontecendo? Lara não era apenas uma mendiga, mas alguém cuja vida estava entrelaçada com os segredos que ele nunca soube que existiam. Enquanto a multidão se dispersava, Rafael percebeu que a situação estava se tornando cada vez mais descontrolada. Ele precisava decidir se permaneceria com Lara e arriscaria sua própria segurança ou se fugiria e deixaria seu passado de lado. Fique comigo! Precisamos enfrentar isso juntos! Rafael gritou, o desespero na voz. Mas antes que Lara pudesse responder, a mulher se lançou sobre o homem, a luta se desenrolando em um mar de gritos. Rafael sentiu as mãos trêmulas. O que ele faria? O que exatamente significava essa verdade? A cena parecia um filme desenfreado, tudo tão rápido e tão aparente, mas ele não conseguia desviar os olhos para o que estava diante dele. Lara, sua mãe e o homem armado. E nesse momento tenso e doloroso, ele percebeu: o que estava lutando para resgatar poderia ser maior do que ele mesmo. Um movimento repentino tirou de seus pensamentos. O homem disparou a arma, e o som da bala ressoou mais uma vez. Mas o destino de todos naquela cena estava prestes a mudar irrevogavelmente. O que ele não sabia era que a verdade não seria apenas libertadora, mas devastadora. Não! Espere! Gritou, mas sua voz se perdeu no som da multidão que se aproximava. O caos se espalhava como fogo, e enquanto a mulher arrastava Lara na direção da saída, algo, um instinto, o fez seguir. Os rostos se acendiam sob as luzes de sirenes, e a tensão no ar era palpável. Estava claro que precisaria agir rápido. Cortou o caminho pela multidão, sua mente em turbilhão, as palavras de Lara ecoando. A verdade pode mudar tudo. O que ela sabia? O que ele tinha que fazer? As perguntas martelavam em sua cabeça. Ele avistou Lara no meio de uma briga confusa, tentando se desvencilhar, mas a mulher não soltava o braço dela. Deixe-a! Eu preciso dela! Rafael gritou, ultrapassando os rostos perplexos, mas no instante em que estendeu a mão, o espaço explodiu em gritos e empurrões. Um homem avançou para Rafael,
e a intensidade de seu olhar era como fogo. Você não sabe o que está fazendo, garoto. Ele tinha uma aura de ameaça. Rafael hesitou. O desejo de proteger Lara era forte, mas aquela situação era maior do que ele. Com um movimento brusco, o homem empurrou Rafael, que caiu de joelhos, o coração pulsando e a garganta seca. Então, tudo ficou em câmera lenta. Ele viu Lara se virar para ele. Seu olhar era um misto de desespero e coragem. E nesse instante, houve um estalo, uma clareza absoluta. A mulher que lutava para segurá-la era sua mãe. A mente de Rafael parou. Ele olhou de volta e a mulher identificou seus olhos. "Rafael!" ela gritou, a voz tingida de confusão. "Você não pode se envolver!" O reconhecimento fez com que tudo ao redor se calasse. Lara, a jovem mendiga com um passado que parecia tão distante, agora estava ligada a ele de forma terrível. Antes que pudesse reagir, um som estrondoso irrompeu quando uma janela do celeiro se estilhaçou. Um tiro. O caos se instalou e gritos ecoaram como trovões. As pessoas se dispersaram, fugindo do perigo que repentinamente se instaurou. Rafael, aturdido, olhou para Lara. Os olhos dela estavam arregalados, mas algo mais profundo havia mudado. Ela já sabia sobre a mulher, sobre seu verdadeiro passado. Você é filha dela?" Rafael sussurrou, seu rosto pálido. Lara balançou a cabeça, o rosto distorcido de dor. "Você precisa entender, Rafael. Eu sou." E então, um novo tiro foi disparado. O homem antagonista parecia agora mais próximo, com uma arma ensanguentada em mãos. E antes que outro som pudesse ecoar, tudo aconteceu de uma vez. Um clarão ofuscante cortou o ar. Rafael apenas conseguiu divagar por um momento, mas foi o suficiente para uma figura aparecer do nada diante dele. Um homem alto e robusto vestido de terno surgiu como um fantasma. "Chega!" gritou lançando seu braço na direção do atacante. Ele se jogou na frente de Lara e da mulher. E então um tiro ecoou, mas não era como os outros. Uma explosão de energia. Uma barreira invisível se formou no ar, tornando o espaço em torno deles espesso e pesado. O tiro ricocheteou, e o homem de terno olhou para Rafael, seus olhos transbordando uma confiança incomum. "Nós temos que ir, agora!" Antes que Rafael pudesse se recuperar da onda de choque, o estranho agarrou Lara e a mulher pela mão. E neste momento, tudo fez sentido. Você é um agente?" Rafael perguntou, o próprio mundo girando. O homem do terno não respondeu, mas um olhar troca de entendimento se formou entre eles. O desacato na multidão crescendo, a adrenalina pulsando como um tambor. "Não pense em precauções, o que está em jogo é muito maior do que você imagina", disse o agente, os olhos agora ardendo. As peças do quebra-cabeça começaram a encaixar de um jeito desconcertante. Rafael sentiu um nó se apertar em seu estômago. O que eles escondiam? Lara estava conectada a um mundo que Rafael nem mesmo sabia que existia. Nesse instante, um rugido de motor ecoou, e a luz dos faróis iluminou o celeiro. Carros se aproximavam, e o pânico da multidão se intensificou. "Vamos!" disse a mãe de Rafael, puxando-o para o lado. Um grito ecoou. "Eles vão nos pegar!" E enquanto Rafael e Lara se entreolhavam, a linha entre tudo começou a se desfazer. Quem era o verdadeiro inimigo? O agente? Lara? Ou até mesmo sua mãe? Com o caos crescendo ao redor e o mundo literalmente desabando, Rafael se pegou angustiado. Ele estava prestes a descobrir mais do que esperava. Um segredo sombrio à espreita, algo que poderia destruir não apenas a vida deles, mas todo o ciclo de suas existências. E enquanto a linha de frente se aproximava, Rafael percebeu que o que havia perdido talvez fosse ainda mais valioso do que imaginava. Uma escolha ficava diante dele, e o tempo implorava para que agisse. O que ele faria agora que a verdade estava prestes a explodir em suas caras? A cada segundo, as respostas estavam mais próximas, mas a escuridão envolvia o que parecia ser uma traição colaboradora. E a única certeza que Rafael tinha,
A batalha não estava nem perto do fim. Rafael ficou paralisado, o coração acelerado, enquanto observava Lara sendo puxada para fora do celeiro. "Não! Espere!" gritou, mas sua voz se perdeu no som da multidão que se aproximava. O caos se espalhava como fogo, e enquanto a mulher arrastava Lara na direção da saída, um instinto, o fez seguir. Os rostos se acendiam sob as luzes de sirenes, e a tensão no ar era palpável. Estava claro que precisaria agir rápido. Cortou o caminho pela multidão, sua mente em turbilhão, as palavras de Lara ecoando. A verdade pode mudar tudo. O que ela sabia? O que ele tinha que fazer? As perguntas martelavam em sua cabeça. Ele avistou Lara no meio de uma briga confusa, tentando se desvencilhar, mas a mulher não soltava o braço dela. "Deixe-a! Eu preciso dela!" Rafael gritou, ultrapassando os rostos perplexos. Mas no instante em que estendeu a mão, o espaço explodiu em gritos e empurrões. Um homem avançou para Rafael, e a intensidade de seu olhar era como fogo. "Você não sabe o que está fazendo, garoto." Ele tinha uma aura de ameaça. Rafael hesitou, o desejo de proteger Lara era forte, mas aquela situação era maior do que ele. Com um movimento brusco, o homem empurrou Rafael, que caiu de joelhos, o coração pulsando e a garganta seca. Então tudo ficou em câmera lenta. Ele viu Lara se virar para ele. Seu olhar era um misto de desespero e coragem. E nesse instante houve um estalo, uma clareza absoluta. A mulher que lutava para segurá-la era sua mãe. A mente de Rafael parou. Ele olhou de volta e a mulher identificou seus olhos. "Rafael!" Ela gritou, a voz tingida de confusão. "Você não pode se envolver!" O reconhecimento fez com que tudo ao redor se calasse. Lara, a jovem mendiga com um passado que parecia tão distante, agora estava ligada a ele de forma terrível. Antes que pudesse reagir, um som estrondoso irrompeu quando uma janela do celeiro se estilhaçou. Um tiro, o caos se instalou, e gritos ecoaram como trovões. As pessoas se dispersaram, fugindo do perigo que repentinamente se instaurou. Rafael, aturdido, olhou para Lara. Os olhos dela estavam arregalados, mas algo mais profundo havia mudado. Ela já sabia sobre a mulher, sobre seu verdadeiro passado. Você é filha dela?" Rafael sussurrou, seu rosto pálido. Lara balançou a cabeça, o rosto distorcido de dor. "Você precisa entender, Rafael. Eu sou." E então um novo tiro foi disparado. O homem antagonista parecia agora mais próximo, com uma arma ensanguentada em mãos. E antes que outro som pudesse ecoar, tudo aconteceu de uma vez. Um clarão ofuscante cortou o ar. Rafael apenas conseguiu divagar por um momento, mas foi o suficiente para uma figura aparecer do nada diante dele. Um homem alto e robusto, vestido de terno, surgiu como um fantasma. "Chega!" gritou. Lançando seu braço na direção do atacante, ele se jogou na frente de Lara e da mulher, e então um tiro ecoou, mas não era como os outros. Uma explosão de energia, uma barreira invisível se formou no ar, tornando o espaço em torno deles espesso e pesado. O tiro ricocheteou, e o homem de terno olhou para Rafael, seus olhos transbordando uma confiança incomum. "Nós temos que ir. Agora." Antes que Rafael pudesse carros se aproximavam, e o pânico da multidão se intensificou. "Vamos!" disse a mãe de Rafael, puxando-o para o lado. Um grito ecoou. "Eles vão nos pegar!" E enquanto Rafael e Lara se entreolhavam, a linha entre tudo começou a se desfazer. Quem era o verdadeiro inimigo? O agente? Lara? Ou até mesmo sua mãe? Com o caos crescendo ao redor e o mundo literalmente desabando, Rafael se pegou angustiado. Ele estava prestes a descobrir mais do que esperava. Um segredo sombrio à espreita. Algo que poderia destruir não apenas a vida deles, mas todo o ciclo de suas existências. E naquele momento tenso, sem aviso, o homem misterioso virou-se e com uma voz sombria disse: "Você não sabe o que está realmente em jogo, Rafael." "Mas eu sei. E a razão pela qual os dois estão aqui é porque você é o verdadeiro alvo."
E então, com um movimento fluido, ele ativou um dispositivo que fez a terra tremer sob seus pés. Uma fissura se formou, engolindo parte do celeiro. E antes que os dois pudessem entender o que estava acontecendo, a mulher que se dizia sua mãe gritou: "Fuja, Rafael! A verdade about you é mais devastadora do que você imagina." A última palavra dela ecoou, moldando a confusão em um pânico palpável. E enquanto a fissura se expandia, lavando tudo ao seu redor em um desespero absoluto, Rafael soube que a verdade, quando revelada, seria bem mais do que ele estava preparado para enfrentar. A única certeza era: o jogo apenas começou. Rafael ficou paralisado, o coração acelerado, enquanto observava Lara sendo puxada para fora do celeiro. "Não, espere!" gritou, mas sua voz se perdeu no som da multidão que se aproximava. O caos se espalhava como fogo, e enquanto a mulher arrastava Lara na direção, estava claro que precisaria agir rápido. Cortou o caminho pela multidão, sua mente em turbilhão, as palavras de Lara ecoando. A verdade pode mudar tudo. O que ela sabia? O que ele tinha que fazer? As perguntas martelavam em sua cabeça. Ele avistou Lara no meio da confusão, tentando se desvencilhar, mas a mulher não soltava o braço dela. "Deixe-a, eu preciso dela!" Rafael gritou, mas no instante em que estendeu a mão, o espaço explodiu em gritos e empurrões. Um homem avançou para Rafael, a intensidade de seu olhar como fogo. "Você não sabe o que está fazendo, garoto." Ele tinha uma aura ameaçadora. Rafael hesitou. O desejo de proteger Lara era forte, mas a situação estava além de seu controle. Com um movimento brusco, o homem empurrou Rafael ao chão, e enquanto ele tentava se levantar, um som estrondoso irrompeu. O vidro da janela do celeiro se estilhaçou com um tiro. O caos explodiu. Gritos ecoaram e as pessoas fugiram em desespero. Rafael, aturdido, olhou para Lara. Os olhos dela estavam arregalados e cheios de medo. Você é filha dela?" ele sussurrou, seu rosto empalidecendo. Antes que ela pudesse responder, um novo tiro foi disparado, e o homem que ameaçava o cercou, sua arma agora brilhando. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. O agente alto que havia aparecido do nada se jogou na frente de Lara e da mulher. "Chega!" gritou, levantando sua mão. Uma onda de energia irrompeu, formando uma barreira invisível que fez o tiro ricochetear. A multidão ficou em silêncio por um segundo eterno. "Vamos!" o agente disse, puxando Lara e a mulher para longe. Rafael estava paralisado, confuso. "Quem é você?" ele perguntou, sua voz tremendo. "Alguém que está aqui para te ajudar, mas precisamos ir. Agora!" O agente olhou para Lara e a mulher de forma intensa, quase escolhendo palavras com cuidado. "E você precisa entender que a verdade sobre você, Rafael, é muito mais complicada." Uma fissura se abriu no solo bem ali, como se a terra quisesse engolir tudo. "O que você quer dizer?" Rafael perguntou, seus olhos se fixando em Lara, a confusão tomando conta. Naquele momento, um clarão cortou o céu e uma onda de choque atingiu o celeiro. O agente, agora com uma expressão desesperada, soltou sua própria bomba. "Você não está apenas fugindo do seu passado, mas do seu futuro." Ele se virou para Lara. "E você também não. Vocês dois são a chave." Então, algo começou a mudar. A mulher que parecia ser a mãe de Rafael, que estava absolutamente desesperada, olhou para ele com um olhar que fazia seu coração parar. "Rafael, você precisa saber. Você não é quem pensa que é." A voz dela tremia. "Estamos puxando o tapete debaixo de você", pensou Rafael. E o chuvisco de destino se desfez em sua mente. "O quê? O que você quer dizer?" Antes que ela pudesse responder, o agente gritou: "Agora!" e puxou-os. Mas Lara esticou a mão. "Não, ela tem que saber." Mais confusão. "O que você está escondendo?" Rafael conseguiu sair, agora ciente de que o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Ser quem ele pensava ou não ser. No fundo, nós temos que confrontar quem somos realmente. A mulher gritou e a fissura se expandiu. Uma sombra ameaçadora passou na frente de Rafael, como se o futuro fosse escurecer. Uma escolha surgia diante dele.
o que ele havia perdido e o que ainda tinha a ganhar. Enquanto os dois olhares se cruzavam entre Lara e a mulher, Rafael sentiu um nó na garganta. A verdade estava prestes a atingir demais, e a linha entre o certo e o errado se desenhava imprecisa. Ele sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. Um pico de adrenalina tomou conta. O que ele não sabia era que o impacto desse momento poderia ser a única coisa que o uniria ou o separaria para sempre. Sim, a escolha vai ser sua. O agente finalizou, e cada palavra dele soou como um eco fantasmagórico, enquanto o mundo se desmoronava ao redor deles. Rafael parou. Seu coração parecia que ia sair pela boca. As palavras da mulher reverberavam em sua mente. "O que você está falando?" ele perguntou, confuso e apreensivo. A fissura no chão se alargava, engolindo pedaços do celeiro, como se a terra quisesse os separá-los. O caos ao redor se tornava um manto opressivo. O agente puxou Lara e a mulher, mas Rafael hesitou. "Eu não posso deixá-las." A cada palavra, sentia um instinto primal pulsar dentro dele. O passado e o futuro estavam colidindo à sua frente. Eu confio nela", disse, olhando para Lara, que lutava para se soltar. Nesse instante, uma explosão ensurdecedora ecoou. O agente caiu para trás, ferido. O impacto foi brutal. O brilho nas luzes da sirene se apagou temporariamente, enquanto a fumaça começava a se dissipar. "Não, não!" Rafael gritou, seu corpo se movendo antes que sua mente pudesse processar. Ele se jogou em direção ao agente, mas antes que chegasse, sentiu um puxão violento em seu braço. Era Lara. "Rafael, precisamos ir! Agora!" O pânico em sua voz cortou pelo caos como uma lâmina, mas ele não conseguia desgrudar os olhos do agente. O homem estava balançando a cabeça, tentando se recompor. "Rafael!" A voz da mãe ecoou, mas o que ela disse era abafado pelo tumulto. Ele se virou para ela. O olhar dela era tanto de dor quanto de urgência. "Você precisa saber a verdade." "Sobre o quê? Por que você nunca me contou?" Cada palavra era como um golpe. Mas antes que ela pudesse explicar, mais tiros ecoaram. O homem que disparou antes estava lá, novamente. Confuso, mas determinado. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A escolha não é sua." Ele se aproximou e uma onda de suas intenções violentas povoou o ar. E então, em um giro inesperado, Lara empurrou Rafael atrás dela. "Fique longe dela!" Ela parecia uma leoa, desafiando o predador. Um desespero profundo invadiu Rafael, mas ele sabia que isso era maior do que ele. "Lara!" O nome saiu como um sussurro, mas o que aconteceu a seguir fez seu sangue gelar. Lara, com uma expressão intensa, começou a brilhar. Sim, brilhar. Uma luz dourada emanava dela, ofuscando tudo ao redor. "Eu sou mais do que você pode imaginar, Rafael." Sua voz ressoou com uma força sobrenatural. O homem, o rival, pareceu hesitar, mas logo sorriu, como se estivesse esperando por esse exato momento. "Só assim você se revela, minha querida." A rejeição nas palavras dele fez o coração de Rafael disparar. "Você nunca deveria ter se envolvido com um humano. Vamos, sua verdadeira natureza não pode ser esquecida." As palavras cortaram o ar, pesadas como chumbo. Rafael olhou para Lara, que agora irradiava uma luz indescritível. E, ao mesmo tempo, se sentiu completamente perdido. "O que você está dizendo?" Ele precisava de respostas, mas o caos dessa revelação pairava como um manto escuro sobre eles. A verdade é que você e eu." Lara hesitou, e Rafael pôde sentir a tensão dessa pausa. A luz ao redor deles parecia aumentar ainda mais, como se a própria realidade estivesse se contorcendo. E então, enquanto a verdade pairava no ar, o homem avançou novamente, seus olhos brilhando com uma fúria renovada. "Nunca me enganou. Já sabia que você voltaria, mas agora será diferente. A escolha é muito mais profunda." Ele apontou a arma direto para a luz de Lara. "Não!" Rafael gritou, mas o tempo pareceu se arrastar.
Neste momento, a luz lampejou, e Lara parecia expandir, sua forma se transformando em algo além da compreensão. Rafael não sabia se devia avançar ou recuar, se proteger ou lutar. E enquanto tudo isso acontecia, uma revelação fulminante ocorreu. Lara não era apenas uma mendiga. Ela era uma criatura de uma antiga linhagem, algo que Rafael nunca poderia ter imaginado. E a mulher ao seu lado? Sua própria mãe, o pilar de sua vida, estava ligada a essa verdade de uma forma que ele nunca poderia ter sonhado. "Rafael, você precisa escolher", gritou a mulher, o pânico na voz parecendo cada vez mais distante. O agente ferido olhava, sua expressão uma mistura de dor e determinação, como se a batalha ainda estivesse longe de acabar. A luz de Lara brilhou forte uma última vez, e nesse instante o mundo parecia sacudir. O que Rafael acreditava saber sobre ele, sobre sua família e sobre Lara estava prestes a desmoronar. E ele percebeu que o que ele realmente precisava saber é que a escolha que faria agora iria definir não só o futuro deles, mas de tudo o que conhecia. E enquanto a balança pendia, o caos se aproximava, e Rafael precisaria levar a verdade e o que ela carregaria, mesmo sabendo que as consequências seriam devastadoras. Rafael ficou paralisado, o coração parecia que ia sair pela boca. As palavras da mulher reverberavam em sua mente. "O que você está falando?" A fissura no chão se alargava, engolindo pedaços do celeiro, como se a terra quisesse os separá-los. O caos ao redor se tornava um manto opressivo. O agente puxou Lara e a mulher, mas Rafael hesitou. "Eu não posso deixá-las." A cada palavra, sentiu um instinto primal pulsar dentro dele. O passado e o futuro estavam colidindo à sua frente. Eu confio nela", disse, olhando para Lara, que lutava para se soltar. Nesse instante, uma explosão ensurdecedora ecoou. O agente caiu para trás, ferido. O impacto foi brutal. O brilho das luzes da sirene se apagou temporariamente enquanto a fumaça começava a se dissipar. "Não, não!" Rafael gritou, seu corpo se movendo antes que sua mente pudesse processar. Ele se jogou em direção ao agente, mas antes que chegasse, sentiu um puxão violento em seu braço. Era Lara. "Rafael, precisamos ir, agora!" O pânico em sua voz cortou pelo caos como uma lâmina. Mas ele não conseguia desgrudar os olhos do agente. O homem estava balançando a cabeça, tentando se recompor. "Rafael!" A voz da mãe ecoou, mas o que ela disse era abafado pelo tumulto. Ele se virou para ela. O olhar dela era tanto de dor quanto de urgência. "Você precisa saber a verdade." "Sobre o quê? Por que você nunca me contou?" Cada palavra era como um golpe. Mas antes que ela pudesse explicar, mais tiros ecoaram. O homem que disparou antes estava lá novamente, confuso, mas determinado. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A escolha não é sua." Ele se aproximou, e uma onda de suas intenções violentas povoou o ar. E então, em um giro inesperado, Lara empurrou Rafael atrás dela. "Fique longe dela!" Ela parecia uma leoa, desafiando o predador. Um desespero profundo invadiu Rafael, mas ele sabia que isso era maior do que ele. "Lara." O nome saiu como um sussurro, mas o que aconteceu a seguir fez seu sangue gelar. Lara, com uma expressão intensa, começou a brilhar. Sim, brilhar. Uma luz dourada emanava dela, ofuscando tudo ao redor. Rafael não sabia se devia avançar ou recuar, se proteger ou lutar. E enquanto tudo isso acontecia, uma revelação fulminante ocorreu. Lara não era apenas uma mendiga, mas sim uma guerreira ancestral de uma linhagem que lutava contra o mal há séculos. A mulher ao lado dela, sua mãe, não era apenas uma figura comum, mas uma guardiã de segredos que Rafael jamais poderia imaginar. Você está dizendo que você é parte de um clã?" Rafael sussurrou, sua mente lutando para absorver a verdade. "Sim,
Lara gritou, sua voz ecoando como um tambor. E você também, Rafael. Você nunca soube, mas a sua linhagem está entrelaçada com a minha. Você tem poderes que nunca despertou. As palavras dela atingiram Rafael com a força de um soco. Uma onda de emoções tomou conta dele. Medo, confusão e uma faísca de esperança. Ainda em choque, ouviu o disparo de uma arma e, como em um filme em câmera lenta, o rosto da mãe se contorceu de dor quando uma bala atingiu seu ombro. Não! Rafael gritou, correndo em direção a ela. O mundo ao seu redor parecia estar desmoronando. A luz de Lara brilhou intensamente, protegendo-os de outros ataques, mas não duraria para sempre. Ele se virou, encarando o homem atirador, agora um lobo entre as ovelhas. Por que você faz isso? Gritou Rafael, sua própria raiva crescendo. Porque a verdade deve ser guardada a todo custo. E você, Rafael, ainda não sabe o que está por vir. O homem cumpria um papel, e as sombras atrás dele pareciam dançar como se estivessem vivas. A sala encheu-se de murmúrios enquanto os que estavam ao redor assistiam com medo. O agente levantou-se lentamente, piscando contra a poeira. Vocês têm que entender, a linha entre o bem e o mal é mais fina do que pensam. E sua mãe? Ela pode ser a verdadeira vilã. A declaração disparou como uma bala no coração de Rafael. Os olhos de Lara se arregalaram. Como assim? Ela nunca nos faria mal. A verdade ameaçava desmoronar tudo. A luz dela vacilou, como se o mundo estivesse prestes a se colapsar. Você está mentindo! A angústia ecoou na voz de Lara, mas Rafael viu a incerteza refletida em seus olhos. Enquanto Rafael tentava juntar os pedaços, viu sua mãe se contorcer de dor, mas com um olhar profundo que dizia: eu sou a chave. Último movimento rápido, ela puxou uma faca do bolso, pressionando contra seu próprio braço. Desculpem, filho. Tem que ser assim. A cena parou. Um clamor de vozes soou, e tudo escureceu por um instante. Rafael sentiu uma onda de terror. Ele não conseguia processar. Não, não, não! E enquanto a lâmina cortava a pele, uma nova luz brilhava no celeiro. Uma intensidade que ondulava e preenchia o espaço. Rafael, agora é a sua vez de decidir. As palavras de Lara, carregadas de emoção, tremeram no ar. E enquanto tudo desmoronava, o que ele faria? Estava em suas mãos agora. O que seria da verdade e da mentira em um mundo que estava desmoronando? A única certeza era que nada mais seria como antes. O que restava era um mistério muito maior, e as consequências seriam devastadoras. Rafael ficou paralisado. O coração parecia que ia sair pela boca. As palavras da mulher reverberavam em sua mente. O que você está falando? Ele perguntou, confuso e apreensivo. A fissura no chão se alargava, engolindo pedaços do celeiro, como se a terra quisesse os separá-los. O caos ao redor se tornava um manto opressivo. O agente puxou Lara e a mulher, mas Rafael hesitou. Eu não posso deixá-las. A cada palavra, sentia um instinto primal pulsar dentro dele. O passado e o futuro estavam colidindo à sua frente. Eu confio nela, disse, olhando para Lara, que lutava para se soltar. Nesse instante, uma explosão ensurdecedora ecoou. O agente caiu para trás, ferido. O impacto foi brutal. O brilho das luzes da sirene se apagou temporariamente enquanto a fumaça começava a se dissipar. Não, não! Rafael gritou, seu corpo se movendo antes que sua mente pudesse processar. Ele se jogou em direção ao agente, mas antes que chegasse, sentiu um puxão violento em seu braço. Era Lara. Rafael, precisamos ir, agora! O pânico em sua voz cortou pelo caos como uma lâmina. Mas ele não conseguia desgrudar os olhos do agente. O homem estava balançando a cabeça, tentando se recompor. Rafael! A voz da mãe ecoou, mas o que ela disse era abafado pelo tumulto. Ele se virou para ela. O olhar dela era tanto de dor quanto de urgência. Você precisa saber a verdade. Sobre o quê? Por que você nunca me contou? Cada palavra era como um golpe.
Mas antes que ela pudesse explicar, mais tiros ecoaram. O homem que disparou antes estava lá novamente, confuso, mas determinado. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A escolha não é sua. Ele se aproximou e uma onda de suas intenções malignas povoou o ar. E então, em um giro inesperado, Lara empurrou Rafael atrás dela. Fique longe dela. Ela parecia uma leoa, desafiando o predador. Um desespero profundo invadiu Rafael. Mas ele sabia que isso era maior do que ele. Lara! O nome saiu como um sussurro, mas o que aconteceu a seguir fez seu sangue gelar. Lara, com uma expressão intensa, começou a brilhar. Sim, brilhar. Uma luz dourada emanava dela, ofuscando tudo ao redor. Rafael não sabia se devia avançar ou recuar, se proteger ou lutar. E enquanto tudo isso acontecia, uma revelação fulminante ocorreu. Lara não era apenas uma mendiga, mas sim uma guerreira ancestral de uma linhagem que lutava contra o mal há séculos. A mulher ao lado dela, sua mãe, não era apenas uma figura comum, mas uma guardiã de segredos que Rafael jamais poderia imaginar. Você está dizendo que você é parte de um clã? Rafael sussurrou, sua mente lutando para absorver a verdade. Sim, Lara gritou, sua voz ecoando como um tambor. E você também, Rafael. Você nunca soube, mas a sua linhagem está entrelaçada com a minha. Você tem poderes que nunca despertou. As palavras dela atingiram Rafael com a força de um soco. Uma onda de emoções tomou conta dele. Medo, confusão e uma faísca de esperança. Ainda em choque, ouviu o disparo de uma arma e, como em um filme em câmera lenta, o rosto da mãe se contorceu de dor quando uma bala atingiu seu ombro. Não! Rafael gritou, correndo em direção a ela. O mundo ao seu redor parecia estar desmoronando. A luz de Lara brilhou intensamente, protegendo-os de outros ataques, mas não duraria para sempre. Ele se virou, encarando o homem atirador, agora um lobo entre as ovelhas. Por que você faz isso? Gritou Rafael, sua própria raiva crescendo. Porque a verdade deve ser guardada a todo custo. E você, Rafael, ainda não sabe o que está por vir. O homem cumpria um papel. E as sombras atrás dele pareciam dançar como se estivessem vivas. A sala encheu-se de murmúrios, enquanto os que estavam ao redor assistiam com medo. O agente levantou-se lentamente, piscando contra a poeira. Você tem que entender, a linha entre o bem e o mal é mais fina do que pensam. E sua mãe, ela pode ser a verdadeira vilã. A declaração disparou como uma bala no coração de Rafael. Os olhos de Lara se arregalaram. Como assim? Ela nunca nos faria mal. A verdade ameaçava desmoronar tudo. A luz dela vacilou como se o mundo estivesse prestes a se colapsar. Você está mentindo! A angústia ecoou na voz de Lara. Mas Rafael viu a incerteza refletida em seus olhos. Enquanto Rafael tentava juntar os pedaços, viu sua mãe se contorcer de dor, mas com um olhar profundo que dizia: eu sou a chave. Em um último movimento rápido, ela puxou uma faca do bolso, pressionando contra seu próprio braço. Desculpem, filho. Tem que ser assim. A cena parou, um clamor de vozes soou, e tudo escureceu por um instante. Rafael sentiu uma onda de terror. Ele não conseguia processar. Não. E enquanto a lâmina cortava a pele, uma nova luz brilhava no celeiro. Uma intensidade que ondulava e preenchia o espaço. Rafael, agora é a sua vez de decidir. As palavras de Lara, carregadas de emoção, tremeram no ar. E enquanto tudo desmoronava, o que ele faria? Estava em suas mãos agora. O que seria da verdade e da mentira em um mundo que estava desmoronando? Então, do nada, uma onda de energia pura irrompeu de Lara. Era como se o próprio espaço estivesse sendo moldado, e num instante tudo mudou. O que se desenrolava diante dele não eram apenas escolhas ou segredos, mas uma revelação devastadora. A luz envolveu a mãe de Rafael, fazendo-a flutuar. Rafael ficou paralisado.
O tempo parecia suspenso. Quando a luz se dissipou, a mulher que estava diante dele não era mais sua mãe, mas sim a figura que tinha sido a fonte do mal por todo aquele tempo. Ele reconheceu cada traço, cada movimento. A verdadeira vilã revelou-se. A mulher que ele sempre conheceu como mãe apresentava-se agora como uma líder de uma força obscura, a razão pelo qual Lara existia. Você não pode me deter, Rafael. Você é parte do meu plano. A nova realidade o atingiu como um soco no estômago. Os laços que ele sempre considerou verdadeiros estavam se desintegrando, e a verdade sobre sua vida e seu legado agora estava diante dele. Enquanto o caos aumentava ao seu redor, ele percebeu que não apenas Lara estava em perigo, mas todo o mundo estava prestes a desabar sob os jogos de sua mãe. O que fazer agora? Ele não sabia se deveria confiar em Lara, na luz que emanava dela, ou em outra coisa muito mais sombria. Você vai decidir o que quer ser, Rafael. Este é o verdadeiro teste. A mulher sorriu como se pudesse ler seus pensamentos, e Rafael sentiu a pressão dos olhares ao seu redor. Ele agora estava no centro de uma batalha que era muito maior do que ele. Decisão estava em suas mãos, e o futuro estava prestes a desmoronar em pedaços. Que poder ele escolheria? Que caminho tomaria? Enquanto as vozes ao seu redor se tornavam um turbilhão, uma única pergunta ecoava na mente de Rafael. Quem realmente ele era? Rafael estava paralisado, o coração em frenesi, enquanto encarava a verdade cruel que se desdobrava diante dele. A mulher que pensara conhecer era, na verdade, a fonte de todo o mal. Você não pode ser quem eu pensei, gritou, sua voz tremendo com horror e confusão. Neste momento, uma onda de energia passou como um furacão, e Lara, iluminada por uma luz dourada, tomou uma posição de defesa. Rafael! Agora é a sua vez. O caos ao redor parecia se distorcer, tornando o mundo uma massa incompreensível de gritos e luzes. Rafael olhou para sua mãe, perdida entre sombras e luz, e a dor em seu coração se intensificou. O brilho que emanava de Lara era reconfortante, como um farol no escuro. Confia em mim, ela implorou, e Rafael, quase sem pensar, moveu-se em direção a ela. Um novo disparo ecoou, mas desta vez Rafael não hesitou. Ele avançou, mergulhando em uma onda de luz. O poder deles combinados era imenso. Quando a luz os envolveu, tudo parecia possível. As vozes na multidão se tornaram murmúrios distantes, e o clique do gatilho soou como um estalo numa memória esquecida. E assim, eles se fundiram. O poder ancestral de Lara e a força latente que pulsava dentro de Rafael se uniram, criando uma barreira irrompente. A luz lançou a mãe de Rafael para trás, revelando a verdadeira face dela, não mais uma vilã, mas uma mulher assombrada pelas escolhas de seu passado. Rafael, não! Ela gritou, já sem forças. Mas era tarde demais. O feitiço de luz havia se consumado. O cerco de sombras foi rompido. Rafael sentiu a energia revitalizadora correr por suas veias, um poder que ele nunca tivera antes. Ele olhou em volta e viu os rostos da multidão, perplexos, atordoados. No entanto, o olhar de Lara estava cheio de esperança, um reflexo da nova realidade que eles poderiam construir juntos. Essa batalha não é só nossa, Lara disse, ofegante, enquanto as luzes da sirene começavam a se apagar, com os arranhões da luta ainda ressoando no ar. Você precisa confrontar o que sua mãe se tornou e lutar por nossa verdade. Rafael virou-se para ela, seu olhar intenso. Eu não vou deixar que isso aconteça novamente. Ninguém mais sofrerá. O impacto das palavras foi como um clarão. E juntos, eles se voltaram, encarando a figura da mãe agora caída. Eu não sou quem eu fui, a mulher sussurrou, o olhar perdido. Rafael sentiu a tristeza respaldada por um leve fio de compaixão. No fundo, ela não era um monstro, mas alguém que também havia sido atormentada pelas circunstâncias. Ele sabia que podia escolher o perdão, ou pelo menos a compreensão. É hora de quebrar esse ciclo,
respondeu Rafael, sua voz firme. Isso não termina aqui. Um novo começo, para todos nós. A luz pulsante tomou a forma de um arco, e lentamente o tom de encerro começou a surgir. O que aconteceria a seguir? A multidão ao redor estava em suspense, e os olhares de todos diziam o que estava em jogo. O futuro deles, de Lara e até da sua mãe, estava incerto, cheio de sombras, mas um caminho se abria à frente. A escolha estava em suas mãos, e enquanto Rafael e Lara se entreolhavam, o que parecia um destino trágico começava a se transformar. Poderia haver perdão, um fio de esperança e a chance de um novo começo, embora, no fundo, eles soubessem que o fim de uma era também o início de outra. E assim, o que seria dele e de Lara? O que as histórias futuras teriam guardadas para eles? A luz ao redor começou a intensificar-se, como se chamasse a próxima vida que estava prestes a começar. Agora, sem mais hesitações, inscreva-se imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajude a continuar trazendo conteúdo de alta qualidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este.